Meu cliente estava sendo obsediado por um inimigo dele de outras vidas e nem sabia. Quando ele chegou para me procurar através do oráculo, ele falou: Olha, eu me sinto muitas vezes assim, do nada, uma raiva, agressivo. Ele tinha alguns lapsos de memória que ele não lembrava, mas as pessoas que estavam ao redor dele contavam que parecia que ele estava literalmente possuído. Tá? Às vezes ele tinha que sair, ele trabalhava num posto de combustível, ele tinha que sair correndo, o pessoal do posto, né, via que ele estava tendo algum tipo de transtorno, esmurrava coisas, chutava coisas, e assim, começava do nada, ninguém precisava ir lá, né, e cutucar ele. Tanto que passava por psiquiatras, né, já foi em terapeutas e tal, e não apenas a terapia, né, não estava ajudando, mas também os próprios medicamentos. Ele tinha que tomar vários medicamentos controlados, então assim, essa parte física, de saúde física, mental, já tinha sido teoricamente tratada, né? Então, antes que alguém venha nos comentários falar assim, ah, nem tudo é espiritual, neste caso era. Realmente não é todo mundo, mas neste caso era. Então, ele queria saber se tinha alguma coisa espiritual, mesmo que ele não acreditasse muito nessas coisas, não tinha ninguém da família que era muito, né? O pessoal acho que era cristão, não sei. Então, não falava muito que podia existir questões de demanda ou esse tipo de coisa, não imaginava. E no caso dele, não foi necessariamente uma demanda, foi um inimigo de outra vida que estava acompanhando ele já há muito tempo. E quanto mais ele ficava, né, acompanhando esse rapaz, mais energia ele tinha para controlar esse rapaz e ferrar a vida dele. Então vamos supor assim, se você quebra isso logo no começo, você não tem, né, tantos problemas. Agora, se você não identifica isso logo, sim, ele vai tendo mais força e mais conexão, tá? Do seu perispírito ali, mais controle sobre você, sobre sua psique, entre outras coisas. Então, quando ele me procurou, já tava assim, no auge do grave, tá? Então, assim, tinha uns surtos dentro de casa, quebrava geladeira chutando, móvel da mãe, enfim, outras coisas aí muito ruins acontecendo. Então, decidimos, né, através do oráculo, eu via que tinha uma energia na casa dele, mas eu não conseguia identificar direito através dos oráculos. Eu falei, olha, eu vou fazer uma coisa que eu tenho costume de fazer para alguns clientes específicos, não é para todo mundo, mas vou tentar em desdobramento ir até a sua casa e saber o que tá rolando, porque eu sei que tem uma energia na sua casa, mas não consigo identificar direito, né, através de oráculo apenas. Então, dito e feito, através de desdobramento, inclusive depois eu contei para ele tudo certinho. Falei, olha, na sua casa tem uma sala que fica assim, o móvel fica assim, aí tem um corredor para os quartos, o seu é o do lado direito primeiro, depois de um banheiro, tal, tal, tal. Eu expliquei tudo que eu vi, né, em detalhes para ele saber que realmente eu estive lá e tal. E eu falei, eu vi a presença de uma senhora, mas ela não faz nada, não é ela só tá lá porque ela tá, sabe? Apego a um lugar que, na verdade, assim, não era nem casa dela, porque sabe quando é o terreno, digamos assim? Tinha uma casa onde ela morava, aí destruíram, aí venderam um terreno e aí construíram, que depois nem sei se foi eles que mudou direto ou passou por outras pessoas, mas eu sei que é uma energia assim que não fazia nada, né? Bosta nenhuma. Não tinha perigo nenhum. De uma senhora lá, que inclusive já encaminhei, já foi a primeira que foi, né, embora. E tinha um cara que inclusive tinha essas características de, sabe, de ser explosivo e tudo mais, chamado Arthur. E eu falei pra ele, falei, esse Arthur te acompanha há muito tempo. Pode ser que antes ele não tinha como se conectar muito a você, porque você era mais novo, porque você tinha uma vibração diferente e tudo mais, né? Mas agora ele tá conseguindo e bonito. Inclusive, descrevi como era esse Arthur, falei como, né, como que ele se comportava, características do Arthur, porque eu vi, ele também me viu no desdobramento, tanto a senhora me viu quanto o Arthur me viu. Por isso, até que eu sei o nome dele. E aí eu falei pra ele: "A mãe desse rapaz que eu atendi, ela falou, porque tava em vídeo chamada. Ela falou
É engraçado que às vezes a gente vai, tipo, numa lotérica, o pessoal fala assim, tchau, Arthur. Chama ele de Arthur. Falando do filho, né? Que não é esse nome, eu não posso contar o nome. E eu falei assim, pois é. Pode ser que a pessoa não saiba, né? Até porque é de outras vidas, mas a energia, o fluxo, tudo já não é quase mais do seu filho, já tá sendo dominado ali pelo Arthur. E aí, claro que demorou um pouquinho, deu um trabalho, mas conseguimos aí nos livrar do Arthur. Então, existem alguns casos, se vocês quiserem, eu até conto outros, que em desdobramento, né, eu fui para casa de clientes, para casa de pessoas, para solucionar aí questões espirituais e fortíssimas. Conta aqui nos comentários se acontece alguma coisa nesse sentido, bem esquisitona na sua casa, se você está sentindo que algumas vezes o comportamento não é seu, não é natural seu, se até sua família está tentando intervir, porque pode, em alguns casos, ser espiritual.